Show do Jonas Varela na internet, no YouTube. Acesse nosso canal Jonas Varelão na internet, no YouTube. Acompanhe nossos vídeos. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das explicações da Bíblia Sagrada, como nós estamos realizando agora o nosso trabalho atual. Então, já no livro do Deuteronômio, quinto livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, projeto de uma nova sociedade, já no seu terceiro assunto, o Código Deuteronômico, projeto de uma nova sociedade, Aqui tem essa é a terceira parte, o primeiro assunto aqui, da terceira parte, a relação com Deus, primeiro assunto. Então, no seu capítulo 16, seu capítulo 16, em todos os seus, vamos dizer aqui, 22 versículos, capítulo 16. Primeiro tópico, as festas principais. O segundo tópico, já no segundo assunto, o exercício da autoridade, Capítulo 16, primeiro tópico, festas principais. E no próprio capítulo 16, ainda no capítulo 16, já no segundo assunto, a partir do versículo 18, o exercício da autoridade. Então, vem o segundo tópico do capítulo 16, juízes, julgar com justiça, É o segundo tópico, Aí depois vem o terceiro tópico do livro do capítulo 16 do livro do Deuteronômio, desvios do culto, Então, lembrando bem, o segundo tópico e o terceiro tópico já estão aqui fazendo parte do segundo assunto, o exercício da autoridade. O primeiro assunto, que é justamente na terceira parte do livro, é a relação com Deus, que vai até o versículo 17, do capítulo 16 do livro do Deuteronômio. Então vamos para as explicações de hoje. Capítulo 16, versículos 1 a 17, Sobre as festas, conforme notas em Êxodo 12, 1 a 14, 15, 20, 21, 28, 23, 14 a 19, o Deuteronômio destaca que as festas são ocasiões de alegria e gratidão, reconhecendo em Javé o Deus que dá a liberdade e a vida. Note-se também que são momentos de confraternização social, onde desaparecem as desigualdades. As festas de Javé devem ser o sinal de uma sociedade que reparte entre todos a liberdade e a vida. Versículos 18 a 20. O exercício da autoridade mais necessário ao povo é o da justiça. Sua função é defender a causa do fraco e do pobre. Para isso, não se pode viciar a interpretação da lei, criando diferença entre as classes das pessoas julgadas. O mais sério, porém, é perverter a função da magistratura por interesses econômicos. Capítulo 16, versículos 21, capítulo 17, versículo 7, explicando as leis de
16, 21 a 22 estariam bem no capítulo 12. Os postes sagrados, entre parênteses, figuração de divindades femininas, e as estelas, entre parênteses, figuração de divindades masculinas, são instrumentos do culto cananeu que Israel deve evitar a qualquer custo. O texto de 17, 2 a 7, talvez fizesse parte do conjunto do capítulo 13, conforme notas em 13, 2 a 19 e 15 e 21. Versículos 8 a 13 do capítulo 16, né? Então, versículos 8 a 13, né? Vamos aqui. Já deve ser aqui do capítulo 17, né? 8 a 13, né? Justamente, já no capítulo 17, explicando, né? O livro do Deuteronômio. O santuário funcionava também como tribunal de última instância, dirigido pelo sacerdote por um juiz delegado para a causa. A sentença obriga em caráter irrevogável, pois é dada através de rituais de sorte, onde o próprio Javé age como juiz. Versículos 14 a 20 é a única vez que o Deuteronômio menciona o rei e o faz de maneira crítica, apontando os limites da autoridade política. A lei reflete o espírito democrático das tribos do norte. Javé escolhe o rei através do povo, e ele deve ser um dos irmãos, isto é, alguém que represente os anseios populares. Ao mesmo tempo, colocam-se restrições para evitar desvios no exercício do poder. Condena-se qualquer regime arbitrário. Como todo o povo, também o rei está a serviço da lei. E até mesmo a duração do seu governo depende disso. Para evitar que o rei se torne absoluto, ordena-se, primeiro, que ele não multiplique seu exército, servindo-se do poderio militar para oprimir e escravizar o povo. Segundo, que ele não multiplique as esposas, não pelo casamento em si, mas porque tais casamentos implicavam aliança com outras nações, acarretando acordos que poderiam trair a causa do povo. 3. Que o rei não acumule riquezas, pois sua função é servir o povo e não explorá-lo. Glória a Deus, meus irmãos. Então, agora nós vamos aqui, então, para as explicações, a capítulo 16. O capítulo 17 é o seguinte: o capítulo 17 ele conta, já na segunda parte, o exercício da autoridade, já no segundo assunto, né? Da terceira parte do livro do Deuteronômio, o Código Deuteronômico, projeto de uma nova sociedade. O capítulo 17, ele conta com, vamos dizer aqui, 20 versículos, né? Exatamente, né? 20 versículos. Vamos ver bem direitinho aqui, justamente. 20 versículos e o primeiro tópico do capítulo 17, o Tribunal Superior. Segundo tópico, Rei, os limites da autoridade política.
São dois tópicos, são exatamente dois tópicos no capítulo 17 que nós fizemos as explicações agora, concluímos. Vamos para as explicações do capítulo 18. Capítulo 18, justamente ainda já no segundo assunto da terceira parte do livro do Deuteronômio, segundo assunto, o exercício da autoridade, né? A terceira parte, o Código Deuteronômico, o projeto de uma nova sociedade, né? Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, projeto de uma nova sociedade. Vamos para as explicações do capítulo 18. Capítulo 18, versículos 1 a 8. Primeiro tópico do capítulo 18, Javé, a herança dos levitas, né? Segundo tópico, profeta, homem do discernimento. São dois tópicos no capítulo 18, que conta com 22 versículos, né? Exatamente, 22. Vê bem direitinho aqui que é para a gente não se atrapalhar. Exatamente, vamos para as explicações. Capítulo 18, versículos 1 a 8. Explicando, proveniente do Êxodo, o grupo dos levitas trouxe para as tribos a fé em Javé, o Deus libertador, que fermentava uma nova sociedade. Esse grupo não recebeu território próprio, mas vivia espalhado entre as tribos, entre parênteses, conforme nota em JS, J maiúsculo e S deve ser Juízes ou Josué, né? Depois você vê direitinho aí, porque não tem como a gente ver agora, que não dá tempo aqui. O quadro tem, nosso vídeo tem tempo determinado. Tem JS, deve ser Josué, conforme Josué ou Juízes, né? 21. Entre parênteses, havia dois tipos de levitas. Um era mais ligado ao santuário e servia ao culto. Outro, itinerante, cuidava de adaptar o decálogo às novas situações vividas pelo povo. Os levitas itinerantes se identificavam com o povo marginalizado, entre parênteses, Deuteronômio 12, 12 a 19, 14 a 27, 16, 11, etc. E foram os principais responsáveis pela catequese que deu origem ao livro do Deuteronômio, mostrando que havia conflito entre os levitas do santuário e os itinerantes. A lei em questão prevê igualdade de direitos para ambos os grupos. Versículos 9 a 22 do capítulo 18 do livro do Deuteronômio. Todas as nações têm ideólogos que procuram preservar e dirigir a história e a sociedade de acordo com os interesses da classe dominante. Na antiguidade, essa função era exercida pelos adivinhos, astrólogos e magos que as autoridades consultavam para tomar decisões importantes. O povo de Deus, porém, deve pertencer exclusivamente a Javé. Por isso terá pessoas como Moisés, que orientarão para construir uma história e sociedade de acordo com o projeto do Deus do Êxodo. Esse é o critério básico para distinguir entre o profeta e os ideólogos de uma sociedade contrária ao projeto de Javé. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 19 do livro do Deuteronômio. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade até lá.